Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, para essa aula, nós vamos precisar da apostila 4, o setor A. Nós vamos falar sobre a fisiologia da excreção, que são as aulas 33 e 34. Bom, pessoal, a excreção é o processo de eliminação de substâncias tóxicas ou que estejam em excesso no organismo dos animais, permitindo a manutenção de um equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico se chama homeostase. E as principais excretas produzidas pelo organismo, que devem ser eliminadas, são substâncias nitrogenadas, resultante da digestão, da degradação de proteínas. Nesse processo, há uma formação de amônia. E a amônia é uma substância tóxica. A amônia, ela vai ser metabolizada, transformada no fígado. E ela vai ser excretada na forma de ureia. Os peixes, eles conseguem eliminar a amônia, porque como eles vivem no meio aquático, né, eles têm água suficiente para diluir essa substância tóxica. E os animais os animais terrestres, por exemplo, como nós, vamos degradar, né, vamos transformar a amônia em ureia no fígado. O que são excretas? Excretas são resíduos celulares. Então, as fezes, por exemplo, não podem ser chamadas de excretas. Elas são apenas restos do alimento que não foi digerido. Bom, pessoal, então, alguns animais, eles vão eliminar a ureia, que é bem menos tóxica que a amônia. Por exemplo, peixes cartilaginosos, os anfíbios e os mamíferos. Outros animais vão eliminar o ácido úrico, ele pode ser eliminado na forma de cristais ou uma urina semissólida, porque o ácido úrico ele é insolúvel na água. Animais bem adaptados ao ambiente terrestre seco, como, por exemplo, insetos, répteis e aves. O sistema urinário é formado por dois rins, os ureteres, que são canais que ligam os rins à bexiga, e da bexiga vai para um canal chamado de uretra. No caso, os rins, né, eles servem para filtrar o sangue. Ele é delimitado por uma cápsula renal e internamente ele apresenta três regiões, que é o córtex, a medula e a pelve. O córtex renal é onde se localizam as partes principais dos néfrons. Os néfrons são as unidades filtradoras dos rins. Eles são microscópicos e são responsáveis pela produção da urina. Já os néfrons, né, eles são constituídos pela cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, pelo túbulo renal. O túbulo renal é fino e contorcido, retorcido, e ele apresenta uma região proximal e a alça de Henle e a região distal. Então, assim, proximal é mais perto da cintura e distal é mais longe da cintura. Vocês sabem, nós temos aqui a cintura escapular e nós temos aqui a cintura pélvica. Então, assim, no caso, né, os ductos coletores recebem a urina dos túbulos renais, que se juntam em túbulos progressivamente maiores, até a urina chegar na pelve renal. Os rins são irrigados pela artéria renal, um ramo da artéria aorta abdominal. No interior do órgão, a artéria renal se ramifica em arteríolas, cada vez mais finas em direção ao córtex renal, tendo os néfrons como destino final. A cápsula glomerular envolve um enovelamento de capilares denominado de glomérulo de Malpighi. Então, pessoal, esses capilares, né, eles vão estar de uma maneira enovelada dentro da cápsula de Bowman. Esse enovelamento, né,
desses capilares é chamado de glomérulo de Malpighi. Então, quando o sangue chega com uma determinada pressão nesse glomérulo de Malpighi, o plasma, o glomérulo de Malpighi que está dentro da cápsula de Bowman, o plasma ele vai atravessar e vai chegar até o túbulo contorcido proximal. Bom, o corpúsculo renal apresenta um polo vascular pela qual chega a arteríola aferente, ou seja, o que está chegando, a arteríola aferente, que origina os capilares do glomérulo. E parte, né, o que vai sair desse glomérulo são as arteríolas eferentes, então o que chega aferente e o que sai eferente, que são resultantes, né, desses capilares e um polo urinário, por onde ocorre a filtração glomerular do sangue. Bom, os capilares do glomérulo se juntam novamente numa arteríola eferente. A arteríola eferente se ramifica originando os capilares peritubulares, uma rede de capilares que se organizam em torno do túbulo renal. Finalmente, os capilares peritubulares se juntam em vênulas que se unem para formar a veia renal que sai do rim, com o sangue já filtrado, e vai para a veia cava inferior. Como vocês lembram, a veia cava inferior, ela vai até o coração, levando o sangue que está venoso. Bom, nos rins, o processo da formação da urina depende de 4 etapas. Então, primeiro a filtração glomerular, que é quando o sangue chega com uma determinada pressão, né, nessa arteríola aferente, que vai formar o glomérulo de Malpighi dentro da cápsula de Bowman, e o plasma vai atravessar. Quando o plasma atravessa a alça de Henle, vai ocorrer o quê? A reabsorção passiva de água e a reabsorção ativa de solutos úteis, como glicoses, aminoácidos, sais minerais e vitaminas. Aquilo que não é mais útil vai formar a secreção renal. Bom, pessoal, a filtração glomerular resulta no filtrado glomerular e que se forma, né, pela ação da pressão arterial. Então, as paredes dos capilares, dos glomérulos, apresentam uma permeabilidade seletiva. Sim, porque aquilo que é útil volta para o sangue. E aumenta a pressão osmótica do sangue, né? Principalmente quando ele passa nessas estruturas, né? Como a alça de Henle. No interior da cápsula renal, a formação do filtrado glomerular, que é um líquido muito diluído, que além de água, em grande quantidade, ele é constituído pela ureia também e vários outros solutos úteis para o organismo. Eles são arrastados durante a filtração. Bom, nos túbulos renais, o filtrado glomerular sofre uma sequência de alterações e a maior parte da água é reabsorvida. Bom, pessoal, a secreção renal é a eliminação de alguns compostos ativamente pelos túbulos renais, o que aumenta a sua excreção. Podem ser citados o potássio, o sódio, tá? Os íons de hidrogênio, a amônia, que sofre secreção ativa no túbulo distal. E, por ser muito tóxica, ela deve ser rapidamente eliminada da corrente sanguínea, além de produtos como drogas, pesticidas, conservantes, entre outros. Bom, o processo de absorção da secreção ativa nos túbulos distais são influenciados por hormônios, pela quantidade total de solutos, pela dieta, pelo equilíbrio ácido-básico e pelo fluxo do filtrado. As células especializadas em excreção mais comum nos invertebrados são as células flama, que são encontradas nos platônidos como as planárias, os nefrídeos, que são encontrados nas minhocas, e os túbulos de Malpighi, que também são encontrados em insetos e gafanhotos.
Então, pessoal, lembrando que aqui tem essa parte que ele fala sobre hormônio, lembrando da vasopressina, ou hormônio antidiurético. Então, como nós sabemos, o sangue não pode estar muito concentrado e nem pouco concentrado, daí o nome homeostase, daí o nome equilíbrio. Então, o nosso organismo, ele pode liberar esse hormônio, chamado de vasopressina, hormônio antidiurético, que vai controlar a fluidez do sangue. Então, quando a gente fala da vasopressina, é um hormônio antidiurético, ou seja, inibe a liberação de urina. Bom, pessoal, então na página 212, está mostrando aí desse inseto os túbulos de Malpighi, que drenam os resíduos nitrogenados, e no caso dos insetos, eles apresentam a hemolinfa. E vai ocorrer aí a entrada de sais minerais e excretas e a reabsorção de água e substâncias úteis ao organismo. Bom, pessoal, então nessa imagem nós podemos ver o sistema urinário humano. Então aqui nós temos os dois rins, né? O rim ele tem a parte mais externa, a periférica, que é o córtex renal, tem a medula, que é a parte intermediária, e a pelve renal. Daí vocês podem ver a artéria aorta e a veia renal. Lembrando que o sangue sempre chega ao coração pelas veias e sempre sai do coração pelas artérias. E vocês podem ver também que dos rins vai sair os dois ureteres. Esses ureteres que ficam conectados à bexiga, e da bexiga existe o canal da uretra, que é por onde a urina vai ser eliminada. No caso das mulheres, o canal da uretra é exclusivamente para a eliminação da urina, e no caso dos homens, o canal da uretra, além de eliminar a urina, também elimina o sêmen durante a ejaculação. Por isso que os homens, eles possuem um mecanismo, né, como se fosse uma espécie de válvula, que controla ou sai a urina ou sai o sêmen. Bom, pessoal, então nessa imagem vocês podem ver aqui que tem os rins, né? No caso um rim, onde está né, a posição dos néfrons, e onde está a cápsula renal, a artéria renal e a veia renal. Daí os ureteres e a eliminação da urina. E aqui vocês podem ver a representação de um néfron. Então, o néfron, ele tem aqui a cápsula de Bowman, e dentro da cápsula de Bowman está o glomérulo de Malpighi enovelado, que é a arteríola eferente, que vai ficar enovelada aqui dentro, né? E o sangue, quando ele chega nesse glomérulo, uma determinada pressão, o plasma extravasa a cápsula de Bowman e vai para o túbulo proximal. No túbulo proximal, esse líquido recebe o nome de filtrado. E aqui, nessa estrutura, né, vai passando pela alça de Henle, e aqui na alça de Henle vai haver a reabsorção daquilo que ainda é útil, que está presente nesse plasma, que vai ser reabsorvido por esses capilares peritubulares. Então, esse filtrado continua o seu trajeto depois da reabsorção, e ele vai para o túbulo distal até desembocar aqui no ducto coletor. Aqui no ducto coletor ele já recebe o nome de urina, e a urina ela vai ser transferida para a bexiga urinária. Lembrando, pessoal, que algumas pessoas podem desenvolver os cálculos renais, que é conhecido como pedra nos rins,
E também que as pessoas, elas podem apresentar problema nos rins, como por exemplo atrofia, e em alguns casos é necessário fazer a hemodiálise. Então, a hemodiálise, um aparelho, né? Ele vai fazer a filtração do sangue e esse sangue não vai ser filtrado nos rins. Geralmente a pessoa precisa fazer esse procedimento 3 vezes por semana, o processo de hemodiálise. E algumas pessoas necessitam mesmo de fazer um transplante de rim, ou seja, vão receber um rim de um doador, desde que este seja compatível, tá? Lembrando que a eliminação da urina se deve pela homeostase, né? E essa eliminação da urina também é controlada de acordo com o hormônio antidiurético, que é a vasopressina. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem a página 187, o exercício do 1 ao 4, e vou pedir para vocês também fazerem os exercícios do caderno de exercícios, as tarefas mínimas, do 1 ao 9. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.